quando o grupo, mais uma vez, inova e ousa e parte para abrir uma fábrica nos Estados Unidos, foi um pouco antes, né, daquela crise que se instaurou entre Estados Unidos e China, que naquele momento era o maior abastecedor de produtos nessa categoria para os Estados Unidos. E vocês acabaram entrando no momento certíssimo. E agora, quando tudo está acontecendo, na dimensão que está acontecendo, também reforça a ousadia e a decisão do passado. O que vocês têm aprendido com a implantação e a operação da indústria nos Estados Unidos? O aprendizado aqui, Marcos, primeiro, você falou muito do ser global e ser local, né? Entender as características do mercado, e muitas vezes a gente olha para aspectos mais mercadológicos mesmo, né? De entender o consumidor, o gosto, a experiência adequada, o produto adequado, o go-to-market adequado, e tudo isso a gente estudou muito, mas, por exemplo, a questão cultural, tá? Do time, tá? O grande desafio que a gente teve no início do nosso projeto nos Estados Unidos, tá? Foi a dificuldade de mão de obra, tá? O mercado americano hoje vive em pleno emprego, né? Com as novas gerações, né? Vindo com características diferentes aí com relação ao trabalho, né? E no início da nossa fábrica, a gente teve muita dificuldade com a qualidade de mão de obra, até menos disponibilidade, mas a qualidade no nosso olhar, né, Marcos? No nosso olhar, o brasileiro, ele é muito versátil, né? Você coloca ele numa posição e ele se vira para entregar o trabalho dele. E o americano, ele trabalha muito de forma cartesiana, né? Ele tem que ser treinado, ele tem que ser bem instruído, ele tem que ter claro qual é a atividade dele, e assim ele executa com excelência, né? Que não é o nosso jeito de trabalhar, né? Então, isso trouxe muita dificuldade no início da operação, e um aprendizado muito bacana também é que, com isso, a gente passou a levar muitos dos nossos talentos aqui do Brasil para os Estados Unidos, né? E a gente não imaginava ter que fazer isso, porque a gente contava com uma qualidade de mão de obra, uma aderência, né, da mão de obra nos Estados Unidos maior ao nosso negócio, né? E a gente viu como realmente a gente tem um time que faz muita diferença aqui, Marcos. E, de novo, né, o orgulho de poder dizer isso, né? A gente está levando conhecimento, a gente está levando competências aqui de Santa Catarina, aqui do Brasil, para desenvolver um novo negócio nos Estados Unidos, né? Isso foi um aprendizado bastante importante também. John, e na questão dos canais de distribuição? Porque aqui vocês têm, né, esse diferencial importantíssimo de que é a rede própria, que complementa todos os outros canais que vocês têm. Nos Estados Unidos, isto, em princípio, ainda não existe. O que tem sido o aprendizado com essa questão da gestão e estratégia de canais nos Estados Unidos? Saber gerir um negócio multicanal realmente muito delicado, né, Marcos? Isso, sabendo operar bem, traz grandes diferenciais, é o que a gente tem feito no Brasil, não é diferente nos Estados Unidos, pelo menos num olhar de médio e longo prazo, né? A distribuição nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, porque a gente, no Brasil, pelo menos no nosso segmento, a gente não tem a figura do distribuidor, né, do atacadista, né? E nos Estados Unidos é muito baseado nos distribuidores, pelo menos no canal do pequeno varejo, né? Assim como no Brasil a gente tem o canal dos grandes varejistas, né? E tem mais uma característica diferente nos Estados Unidos, que no Brasil, normalmente, quando você vai fazer a tua casa, né, o teu apartamento, a tua reforma, você contrata um arquiteto. É muito mais comum aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, quem até tem mais influência no processo de compra, né, na jornada do consumidor, é o contractor, né, o empreiteiro, né? Empreiteiro, nos Estados Unidos, você contrata um empreiteiro e ele faz tudo para você. Lá ele compra a cerâmica para você, ele propõe a cerâmica para você.
Aqui no Brasil, nós vamos até a loja, nós compramos a cerâmica, né, e a gente manda entregar na obra, né? Então, é um processo um pouco diferente e isso está exigindo uma adaptação por parte do nosso negócio, mas faz parte um pouco dessa jornada aqui desse empreendimento nos Estados Unidos.